Estou sempre lembrando, antes da gente começar nosso estudo, é importante a gente lembrar que a mesa de Deus, nós não estamos vendo três mesas separadas, três mesas diferentes. Eu estou sempre trazendo esse recurso aqui para vocês, para a gente lembrar que são três pontos de vista, três etapas dessa mesa, como se essa mesa de Deus estivesse aqui partida no meio e a gente estivesse vendo as fibras dessa mesa, de que essa mesa de Deus é composta. Então a gente passou pela mesa do Pai, agora a gente está na mesa do Filho, e nós estamos vendo essas diferentes faces dessa mesa, assim como o nosso Deus se manifestou de três maneiras diferentes para nós, que nós conhecemos, mas Ele é um único Deus. Assim, essa mesa é uma única mesa, mas nós estamos vendo ela por três manifestações diferentes, cada uma referente à pessoa do nosso Deus, tá bom? A gente está no texto de João. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre esse amor que Jesus tem pelos seus discípulos. Vimos que ele amou até o final os seus discípulos, inclusive nós que estamos aqui, e inclusive Judas que iria traí-lo. Nós vimos um pouquinho desse amor do Senhor. Nós também vimos sobre a autoridade de Jesus, né? Falamos que a autoridade de Jesus não é para que a gente mande mais, mas para que a gente sirva mais. E falamos que abrimos um parênteses para falar lá de Lucas 22, capítulo 22. Eu comentei o versículo 24. Antes desse versículo, Jesus está lá falando sobre tudo o que ia acontecer com ele no versículo 24 de Lucas 22, os discípulos começam uma discussão assim, bem à nossa cara, bem humana, bem alguém que está com pensamento aqui na terra, que falou: quem de nós será o maior? Qual de nós que está sentado à mesa será o maior? E aí, essa discussão começando, o Senhor começa a ensinar a eles, o Senhor começa a falar com eles: olha, na minha mesa não é como a mesa dos homens, a minha mesa não funciona assim. Quem é mais importante no mundo de vocês? Quem está na mesa ou quem está servindo? Aí ele mesmo responde: quem está à mesa é mais importante no mundo de vocês. Mas na minha mesa, não. Na minha mesa, na mesa do reino, não. Na minha mesa, o mais importante é aquele que se levanta para servir. Na minha mesa é aquele que abre mão de ser honrado nesse lugar para poder de fato servir os seus irmãos, servir a quem está na mesa. Esse é o mais importante. Quem mais desce é o que mais tem autoridade no meu reino. E aí Jesus também acaba falando com eles que, como eles estão comendo da aflição do Senhor, como eles estão comendo desse prato, junto com Jesus, eles receberão o direito de se sentar com Deus, de se sentar com Jesus na mesa dele, no reino. E eu disse que essa mesa é uma mesa física que teremos, mas também é uma mesa que já chegou, porque o reino de Deus já está entre nós. E aí nós falamos que no lugar da aflição, no lugar da vergonha, no lugar dessa dor, dessa tristeza, desse processo, nós recebemos de Deus o direito de nos assentarmos na mesa. A mesa da justiça, da alegria, da paz. Essa mesa que é dada a nós, a mesa do reino. A mesa da comunhão, a mesa do governo, a mesa de Jesus. A gente falou por aí ontem. E aí nós vimos que por causa dessa discussão aqui dos discípulos, de quem é o maior, e Jesus explicando para eles: olha, não é assim que funciona. Aí a gente voltou para o texto de João, onde a gente começou a ver então que Jesus foi ensinar a eles uma lição. Jesus não só disse a eles: olha, na minha mesa é diferente. Na minha mesa, quem se levanta é o maior. Na minha mesa, quem se levanta é aquele que desceu mais e por isso ele recebeu uma autoridade maior. Na minha mesa, o mais honrado é aquele que serve. Ele não só disse, mas ele levantou para explicar como é que acontece, como se faz. Ele deu exemplo não só falando, mas fazendo. E aí a gente parou aqui. E aí a gente vai continuar hoje esse texto, mas não antes de fazermos a nossa declaração sobre a nossa Bíblia. Vamos lá falar? Essa é a minha Bíblia. Eu sou
o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. E na minha aqui hoje especificamente, na parte de trás, está escrito o versículo de Gálatas 2, 19 e 20, que diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, glória a Deus. Vamos então, depois de internalizar a importância da nossa Bíblia, com a nossa declaração. A repetição é para o ensino e a nossa declaração é para que a gente creia com o coração e confesse com a boca, para que isso vá gerando fé em nós. Vamos então agora começar o nosso estudo de hoje. Ontem a gente parou na parte de João, que diz assim, ó: assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. E eu disse que essa capa, em algumas versões está escrito veste, em algumas versões está escrito túnica. O que importa é que é uma roupa que não se usava fora de casa. Não era honroso sair de casa sem essa roupa. Era uma roupa de ficar em casa, uma roupa de baixo, digamos assim. Era uma roupa que, quando você tirava, você demonstrava intimidade com quem estava ali com você. Então, Jesus tirou essa roupa. Jesus tirou essas vestes. Ele fez questão de mostrar para os discípulos essa intimidade. Ele estava em casa, ele estava entre amigos, ele estava entre irmãos, tá bom? E aí a Bíblia continua. Tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu quero parar aqui antes da gente entrar nesse conflito de Pedro que vai acontecer aqui, e queria perguntar para vocês já fizeram isso com alguém? Vocês já se ajoelharam com uma bacia de água e colocaram alguém que vocês queriam honrar sentado num sofá, numa cadeira? Tirou o sapato, a sandália dessa pessoa, já colocou a água na bacia, já fez massagem nos pés dessa pessoa, já jogou água nos pés dessa pessoa. Que não é qualquer água, uma água agradável, uma água que talvez esteja até morna, não é uma água gelada. E ali você começou a massagear o pé dessa pessoa. Vocês já fizeram isso alguma vez com alguém que vocês amavam muito? Eu queria que vocês pensassem, caso vocês não tenham feito, escolha uma pessoa para fazer, porque assim, é uma cena interessante. A pessoa com quem você está fazendo isso, ela se sente constrangida, mas ao mesmo tempo se sente amada e ao mesmo tempo não quer deixar, não precisa, meu pé tá sujo, não precisa. Mas ao mesmo tempo você constrange ela com o seu amor, ela leva ali um tempinho até relaxar naquela situação, ela fica olhando até que ela abre um sorriso e ela começa a entender o que você tá fazendo com ela. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. Algumas vezes eu fazia isso com o Doni. E era interessante como ele reagia, assim. Primeiro havia esse, não quero. Tipo assim, você é uma pessoa importante pra mim, não precisa ficar mexendo no meu pé. Não precisa, deixa, tá sujo. Eu cheguei da rua, eu tô com o pé ainda meio assim. E aí eu botava ele no sofá, tirava o tênis dele, a meia, e fazia massagem nos pés, e ali acariciava os pés, ia dizendo quanto eu o amava. E era interessante como acontecia. Quando eu leio isso, eu me lembro dessa cena. Porque havia um constrangimento no início, como eu falei. Depois havia uma sensação de tipo, tá bom, eu vou deixar você me servir. Mas havia um amor
de volta nos olhos dele para mim. E ao mesmo tempo havia um sorriso, e ali a gente ia tendo uma comunhão. Ele se sentia honrado, eu me sentia amada, e não havia ninguém se rebaixando para ninguém, no sentido de, olha como eu estou me humilhando, e isso é uma coisa terrível. Não, era uma situação agradável e a gente tinha intimidade um com o outro, e a gente ali se unia mais. E aí, como eu tinha honrado ele fazia questão de me amar de volta. Era um cenário do céu. E eu queria perguntar para vocês se vocês já fizeram isso com o marido de vocês, com os filhos de vocês, com os pais de vocês. Tem gente que não deixa, né? Tem gente que se sente tão assim que não deixa. Mas é interessante. Eu queria convidar vocês a, nesse fim de semana agora, escolher uma pessoa para fazer isso. É interessante como você vai causar esse sentimento na outra pessoa, mas principalmente como você vai ver como está seu coração. Eu, eu vou ficar ajoelhado fazendo massagem no pé dessa pessoa? Ou então você vai falar, não, eu faço questão de fazer isso. E aí você vai analisar como está seu coração, como que está o seu nível de orgulho, de serviço, como que está o seu nível de entendimento de honra, de entendimento de amor, como que está o seu nível dentro de você, da sua altivez ou da sua humildade, da sua demonstração de amor por alguém. Convenhamos, você vai ter que se abaixar, se ajoelhar, tirar os sapatos dessa pessoa, limpar, passar um pano, colocar a mão nos pés, fazer carinho. Não é uma cena que qualquer pessoa consegue fazer. Deus precisa ter trabalhado no seu coração para você entender o que está fazendo. E não para fazer no sentido de, olha como eu sou humilde, mas no sentido de olhar nos olhos dessa pessoa. Enquanto você faz, você olhar nos olhos dessa pessoa, você dizer que você a ama, que ela é importante, que você quer honrá-la, perguntar se ela quer algo para comer, perguntar se você pode fazer alguma coisa por ela naquele dia. É importante, de vez em quando, a gente praticar de maneira literal as coisas que Jesus fazia, porque Jesus era muito didático. Então, eu convido vocês, nesse fim de semana, escolherem uma pessoa, pelo menos, para fazer isso. Para dizer, olha, eu estou com você. Você é um presente de Deus na minha vida. Você é honrado nessa casa. Você tem um lugar de honra na minha vida. Você ocupa um lugar especial no meu coração. Eu tenho uma aliança com você. A gente tem um elo que não acaba. Olha, eu agradeço a Deus porque nós nos unimos de alguma maneira. Seja porque Ele me deu você como filho, seja porque a gente casou, seja porque você é meu amigo que estava comigo em todas as horas, seja porque você é minha amiga que está comigo, porque você cuidou de mim, porque você é minha mãe, porque você é meu pai. Trazer isso à memória, trazer isso à mente, colocar isso na situação. Às vezes a gente não verbaliza isso. Eu sei que às vezes na igreja, algumas igrejas têm essa prática do lava-pés. Uma vez eu fui, inclusive, num retiro de casais que Tia Vana fez, e a gente teve esse momento lá nesse retiro, não sei quem estava lá vai lembrar. A gente teve esse momento de lavar os pés um do outro, foi um momento muito agradável. E eu internalizei e levei essa prática, né, para dentro de casa. Então eu queria lançar esse desafio para vocês, tá bom? Que esse final de semana vocês pudessem escolher uma pessoa e fizesse o que Jesus fez. Servisse essa pessoa literalmente lavando os pés dela. Tá bom? Vamos continuar então aqui. Seguindo aqui. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, tinha que ser Pedro, né? Eu amo a Pedro, assim, nesse sentido, a personalidade dele, a espontaneidade dele. Este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo,
mas algum dia entenderá. Uma pausa aqui. Primeiro, esse diálogo sincero com Jesus. A mesa de Jesus é o lugar desse diálogo sincero com Jesus. Muitas vezes Deus faz coisas com a gente que a gente não entende. E aí a gente fica assim, não, eu não vou questionar o Senhor, deixa. E a gente perde a oportunidade de entender com profundidade o que está acontecendo ali. De agir com sinceridade. Às vezes a gente está chateado com Deus, está triste com Deus, está amargurado com Deus. Antes de estar amargurado com alguém, a gente está amargurado com Deus, mas a gente não se sente na liberdade, na intimidade de chegar para Jesus e dizer, olha, o Senhor não vai fazer isso. Ou então, olha, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Ou então, Senhor, não quero isso, me explica aqui o que está acontecendo. A gente esquece que a mesa de Jesus é uma mesa de intimidade. Aqui na mesa dos discípulos, com os discípulos, Jesus está até sem a roupa dele de sair na rua. Há uma cena de extrema intimidade aqui. É como se a gente tivesse acordado de pijama e fosse tomar café. Todo mundo de pijama, com o olho remelado, olhando um para a cara do outro. Aqui eles não estão com o olho remelado, porque estão fazendo uma ceia de noite, mas eles estão com intimidade dentro de casa. Eles não estão com roupas formais de uma cena totalmente formal. É uma cena de intimidade. E eu queria dizer para você, não tenha medo de perguntar para Deus o que Ele está fazendo com você. Uma coisa é você perguntar questionando Deus como uma afronta. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Como se Deus não fosse justo. Outra coisa é você dizer com sinceridade, não, Senhor, peraí que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me explica, Jesus, por favor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso aqui? Por que isso aqui está acontecendo? Por que está escrito isso aqui na palavra? Por que o Senhor falou isso para mim? Ou por que o Senhor não está respondendo o que eu estou dizendo para o Senhor? Pergunta. Porque a mesa de Jesus é uma mesa de intimidade, é uma mesa de diálogo sincero, é uma mesa de você mostrar quem você é. Às vezes você está com o coração endurecido, não entendendo o que Deus está fazendo com você, achando que Deus é injusto com você, mas você faz questão de botar a sua capa, que Jesus acabou de tirar dele mesmo, você faz questão de colocar a sua capa, e dizer a capa da religiosidade, no caso aqui da nossa humanidade, e dizer, não sei o que está acontecendo, mas confio no meu Deus. Só que isso não é sincero. Isso não é sincero. Você não foi em oração, você não disse, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Eu não estou entendendo nada, Senhor, minha alma está aflita. Me ajuda, me socorre, me salva, o que está acontecendo? E Ele pode não responder o que você está esperando, mas Ele com certeza vai te responder alguma coisa. Como, por exemplo, aqui, Simão perguntou, né? Pedro perguntou para Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus não respondeu para ele, eu vou, Pedro, por causa disso, disso e disso. Não. Jesus falou, o que eu faço agora você não entende. Mas mais tarde você vai entender. Ele deu não a resposta sim ou não para Pedro, mas ele deu a resposta que Pedro estava precisando, mas ele respondeu. Então, a mesa de Jesus é uma mesa que nos convida a tirar essa capa junto com ele. Quando ele tira essa capa, quando ele tira essa veste e fica na intimidade, é uma mesa que convida a gente a fazer a mesma coisa. Senhor, olha, eu não tô agora, eu tô me despindo de toda a religiosidade. Toda agora essa pedagogia de não é o que está na palavra, então é isso, a minha alma está tranquila. Quando na verdade a minha alma está completamente aflita, a mesa de Jesus é a mesa onde Davi orava. Senhor, aquieta minha alma. Senhor, minha alma está aflita. Senhor, eu estou profundamente angustiado. Senhor, até quando o Senhor não vai olhar para mim? Senhor, até quando o Senhor não vai responder minhas orações? E logo em seguida é a mesa que diz, Senhor, mas obrigada porque o Senhor está comigo. Obrigada pela presença. Obrigada porque o Senhor sempre me ouve. Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Ao mesmo tempo que adora ao Senhor, ao mesmo tempo que você conta os seus sentimentos para Deus, você rasga sua alma para o Senhor.
Às vezes a gente vai no psicólogo e psicólogo é uma bênção, não estou dizendo que não é, mas a gente passa ali 1 hora falando com ele e a gente não passa 10 minutos rasgando a nossa alma para o Senhor, dizendo: Deus, eu não entendi o que o Senhor fez comigo, Jesus. Me explica. Jesus, por que isso está escrito aqui na sua palavra? Como o tia Shirley estava fazendo? Eu estou incomodada com isso. Me faz entender o que está acontecendo. Senhor, o que o Senhor disse para mim ainda não aconteceu? Eu estou confuso. O que está acontecendo? Senhor, olha só, eu estou cansada. Eu estou cansado. Senhor, o Senhor disse que é para eu esperar com esperança, para eu ter aqui expectativa, mas eu estou cansado, Jesus. Sou gente. Eu estou esperando o que está acontecendo. É uma mesa que não tem problema você falar da sua fraqueza, dos seus conflitos, do que você ainda não está entendendo. E a gente às vezes fala: não devemos questionar o Senhor. Mas não é nesse sentido. Você pode conversar com o Senhor, você tem um amigo para todas as horas, você tem comunhão, você tem intimidade, você tem acesso à mesa. Uma coisa é você chegar para o Senhor com altivez, como os fariseus faziam, para tentar a Deus. E aí Jesus não fazia questão nenhuma de responder as perguntas para que eles entendessem, mas Jesus chegava com um confronto para eles, para quebrar eles. Vinha com a palavra e quebrava eles no meio. Mas quando os seus discípulos perguntavam, quando os seus discípulos estavam em dúvida, quando os seus discípulos não entendiam, ele fazia questão de explicar. Ele fazia questão de explicar o que ele estava dizendo, de fazer eles entenderem, de mostrar na prática o que estava acontecendo. Então não tenha medo de perguntar a Jesus o que você não está entendendo na caminhada. Não tenha medo de chegar para ele e dizer: por quê? Por que isso está acontecendo aqui? Me explica, Jesus. Eu só quero entender junto contigo, eu quero aprender contigo. Não é por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não é no sentido de o Senhor não sabe, o Senhor não me vê, o Senhor não me ama. É sabendo quem Jesus é e tendo um diálogo sincero com Ele. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é, eu sei que eu estou aliançado contigo e o Senhor comigo, mas agora me explica, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele vai falar com você. Então não tenha medo de perguntar para Jesus o que você não está entendendo. Tá bom? E aí Jesus fala para ele: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Como Jesus disse para Pedro depois: Pedro, quando você se converter, fala aos seus irmãos, ajuda eles, prega. Pedro ainda não tinha recebido aqui o batismo no Espírito. Pedro ainda não tinha recebido aqui a revelação total da palavra. Pedro ainda não tinha recebido aqui o que ia acontecer em Pentecostes, quando ele se levanta com ousadia e explica claramente tudo o que Jesus tinha feito e tudo que o povo tinha que fazer. Pedro ainda estava vivendo os processos dele. E Jesus diz: um dia você vai entender o que eu estou fazendo. E Jesus faz questão de encontrar Pedro de novo. Jesus faz questão de resgatar o relacionamento de Pedro com ele. Jesus faz questão de dizer: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus faz questão de entregar a Pedro a revelação depois, através do Espírito Santo, de revestir Pedro de poder. Pedro ainda ia passar muitos processos. Pedro ainda ia ter que negar Jesus. Pedro ainda ia ter que entender que ele não era tudo isso. Pedro ainda ia ter que entender que sem Deus ele não ia conseguir fazer absolutamente nada. Sem o Senhor ele não era isso tudo. Pedro ainda ia ter que passar uns processos. E como Jesus disse, um dia você vai entender. Um dia você vai entender o que eu estou fazendo hoje. Então a revelação, o que Deus faz com você hoje, não espera necessariamente entender hoje. Pergunte, tenha intimidade com Ele, mas Ele vai te revelar no tempo certo. Ele vai te revelar enquanto você passa nos processos. Enquanto você come com Ele, Ele vai te dizendo: lembra aquele dia? Quando eu fiz isso com você? É porque eu ia precisar que hoje você estivesse aqui com o que eu te dei lá. Lembra aquele dia que a gente viveu isso juntos? Traz isso hoje
para você resgatar o que você precisa fazer hoje. Lembra aquele dia quando eu fiz isso com você, por você, quando eu estava lá? Lembra aquela experiência que a gente teve junto? Então, usa ela aqui agora, nessa situação que você está vivendo hoje. É por isso que é importante a gente ter nossas experiências na nossa intimidade com o Senhor. Porque o Senhor vai trazendo. Lembra daquele sonho que eu te dei? Lembra daquela palavra que eu liberei? Lembra daquela experiência que a gente viveu? Lembra daquilo que eu fiz com você? Lembra como eu estava com você ali? Agora eu quero que você pegue essa bagagem e use aqui. Eu quero que você aplique aqui. Eu quero que você ajude os outros aqui. Eu quero que você aplique na sua vida aqui. Então não descarte nada. Anote o que Jesus te fala. Anota as experiências que você vive. Anota os sonhos que você tem. Não são os sonhos de conquista, os sonhos de vida, mas os sonhos mesmo, quando a gente dorme. As visões noturnas, como diz o Senhor, como diz a palavra de Deus. Anota as suas experiências com o Senhor, porque Ele não desperdiça absolutamente nada. Então não tenha medo de você guardar isso, porque uma hora o Espírito Santo vai te dizer o que aquilo trouxe para você. O que aquilo significa na sua vida. Enquanto você não tem a revelação, continue na mesa. Continue com Cristo. Continue com Jesus. Comendo com Ele. E aí Pedro continua no conflito, né? Pedro parece que nem ouve o que Jesus fala. Jesus fala, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você entenderá. Pedro continua com o assunto que ele estava mesmo. Ele nem pergunta, o que o senhor está fazendo? Não, ele continua. Lavar os meus pés de jeito nenhum. Pedro. Protestou Pedro, tá na minha versão aqui da NVT. Protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Ponto. E aqui a gente entende também a importância dessa nossa aliança com Jesus, a importância da gente se deixar ser servido também. A gente fala muito sobre servir, mas a gente antes precisa não só servir ao Senhor, mas se deixar ser servido por Ele. Nós precisamos entender a graça. Nós precisamos entender que não merecemos e ainda assim Ele quis fazer. Nós precisamos ter coragem de aceitar o presente de Deus. Sem o pensamento de escravo, como a gente já disse, de eu não fiz nada para merecer isso, então não posso aceitar. Mas o pensamento de eu vou deixar o Senhor me servir. Por quê? Porque o Senhor é o meu Deus. Eu vou deixar o Senhor me lavar. Por quê? Porque se o Senhor não me lavar, como é que eu vou ficar limpo? Não, de jeito nenhum o Senhor vai me lavar, de jeito nenhum. O Senhor não sabe dos meus pecados, o Senhor não sabe como eu estou sujo, o Senhor não sabe do que eu fiz. E Jesus fala, se você não me mostrar isso por onde você andou, se você não me mostrar o que está dentro de você, se você não me mostrar os seus pés de lama, se você não me mostrar os caminhos por onde você veio, então não vou ter parte com você. Não é que Jesus não saiba, é que você precisa mostrar para ele. Se lembra quando Jesus estava na sinagoga e aí chegou um homem com a mão atrofiada e aí ele estava escondendo, né, ali a mão e Jesus falou com ele, me mostre... eu não lembro exatamente o que Jesus falou, não sei se Jesus falou para ele mostrar a mão ou se Jesus falou para ele o que ele queria, queria que Jesus fizesse. Ele tinha a opção de mostrar para o Senhor a mão boa ou mostrar para o Senhor a mão ruim. E aí, quando ele decide mostrar a ruim, ele recebe a cura. E a edificação da fé é a salvação dos pecados. Então, o que acontece? Quando Jesus chega para nós, muitas vezes a gente decide mostrar para ele a parte que tá boa, a parte que não manchou, a parte que a gente, eu andei por esse caminho aqui, mas deixa pra lá, agora eu não ando mais não. Só que a mesa de Jesus é a mesa que você mostra pra ele, Jesus aqui, ó, eu pisei nessa lama, meu pé tá sujo, eu andei nesse caminho, eu passei sim por esse pecado, Jesus, eu passei por esse pecado, me
lava aqui, Senhor, por favor. Quantas vezes a gente não está recebendo o perdão dos nossos pecados porque a gente não está indo até o Senhor confessar que a gente pisou na lama. E aqui no resto do texto, Jesus vai dizer que eles já estão limpos porque eles estão com Jesus, mas precisa lavar os pés. Jesus já nos salvou, já nos libertou, Ele já nos lavou com o seu sangue. Quando a gente aceitou Ele, a gente foi limpo, a gente tomou um banho no sangue dele. Quando Deus olha para nós, o Pai olha para nós, Ele nos vê coberto pelo sangue que nos lava. O sangue de Jesus que tem poder de nos lavar. Vocês já viram quando vocês têm algum tipo de sangramento e não lavam o sangue? Que o sangue gruda na pele? Ele resseca na pele. O sangue de Jesus está grudado na gente. O sangue de Jesus está sobre nós, grudado em nós. Ele fez parte de nós. Então, nós não precisamos nos lavar por completo, porque já fomos lavados. Mas ainda andamos nesse mundo. Então, os nossos pés precisam ser lavados. Senhor, eu andei aqui, ó, escorreguei nessa lama. Senhor, aqui, ó, pisei nesse lugar não era legal. Senhor, olha aqui, de novo aqui, ó. Eu andando aqui. Senhor, me limpa aqui. Isso é uma prática que devemos fazer todos os dias. E aí, para encerrar, Jesus fala para ele: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. E aí, Simão, na mesma hora: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os pés. O desespero de jeito nenhum você vai lavar, para lava tudo, Jesus, lava tudo. Na mesa da nossa humanidade há essa oscilação quando a gente começa a entender mais ou menos o que Jesus está falando. Pedro ainda não estava entendendo a profundidade, mas ele entendeu que ele precisava da comunhão. E ele queria comunhão. Então ele disse: você não vai lavar, porque eu não vou te desonrar desse jeito, Jesus. Ele ainda não tinha entendido que Jesus estava servindo como Senhor. Eu não vou te desonrar desse jeito. E Jesus disse: se eu não lavar, você não vai ter comunhão comigo. Ele: então me lava todo, Jesus. Me lava todo. A mesa de Jesus é essa mesa, onde a gente falava uma coisa, aí a gente teve uma revelação do alto, aí a gente passa a falar outra. Onde a gente era de um jeito, aí a gente entendeu um pouquinho do que Jesus está fazendo, aí a gente virou de outro jeito agora. Onde a gente tinha um hábito e agora a gente passou a ter outro hábito, porque a gente recebeu um pouquinho mais da revelação. A mesa de Jesus é essa mesa. Então não tenha problema se você falava assim: até hoje eu fiz desse jeito, então eu tenho que fazer assim para sempre. Não, a mesa de Jesus é: até hoje eu fazia assim, agora ele me deu uma revelação nova, eu estou fazendo de outro jeito. Até hoje eu não aceitava isso, mas agora ele me deu essa revelação, hoje eu aceito. Até hoje isso para mim era um escândalo, mas aí ele me deu uma revelação e agora eu estou em paz. Coração, nessa mesa de Jesus. Ele entende o que está acontecendo com você. Ele entende você. Então não tenha medo, não tenha medo de viver essa transformação. Não fique preso aos seus velhos conceitos. A mesa de Jesus é uma mesa que traz conceitos novos do reino, do céu para nós. E nós precisamos ter a mente aberta para que Jesus nos ensine coisas novas e não ficarmos somente com os nossos tesouros antigos, com o padrão de pensamento antigo, mas renovar a nossa mente nessa mesa, tá bom? A gente vai até aqui hoje, até esse conflito aqui de Pedro e essa mudança dele, e aí de amanhã não, amanhã é sábado, na segunda-feira, se Deus quiser, a gente continua com esse texto. Peço que durante o fim de semana vocês leiam mais uma vez o texto, para o texto não esfriar dentro de vocês, que vocês meditem e não só leiam, e que vocês façam o desafio de escolher uma pessoa para lavar os pés. Amém?